Em 1878, a revista The Economist, uma das publicações de maior projeção no mundo dos negócios, trouxe em destaque na sua capa a imagem do fênix, um pássaro da mitologia grega. As revelações contidas ali apontam para o colapso da moeda atual e o surgimento de uma nova moeda única mundial chamada fênix. A imagem desse pássaro está na parte de trás da nota de $1, que não é uma águia, mas um fênix. O que o fênix simboliza? É um símbolo do ocultismo da antiga Fenícia. A imagem do fênix na capa da revista The Economist é carregada de mensagens diretas e subliminares. The Economist, de 1988, de número 360, traz nas primeiras linhas o seguinte: dentro de 30 anos, americanos, japoneses, europeus e gente de muitos outros países ricos e alguns relativamente pobres provavelmente pagarão sua conta com a mesma moeda. Os preços não serão cotados em dólares, em ienes, senão em fênix. Os 30 anos preditos pela revista The Economist se inspira em 2018. A mensagem que o fênix traz são as seguintes: ele tem no seu peito uma moeda com a data de 2018, sendo que essa edição é de 1988 e está escrito: prepare-se para uma moeda mundial. Os pés do fênix estão em cima de um monte de cédulas de dinheiro de vários países que está sendo queimada pelo fogo. Fênix significa a ressurreição das cinzas. A data de revista é 1988 e a previsão que ela faz, conforme está no peito do fênix, é que aquela moeda se extinguirá em 2018 para dar lugar a outro tipo de moeda. A mensagem deixa claro que o dólar entraria em colapso, levando a economia mundial à maior crise da história e sendo substituída por uma nova moeda. Novamente, a revista inglesa The Economist traz em sua capa uma mensagem que mostra uma pequena engrenagem com o nome Bitcoin, movimentando uma grande engrenagem com o mapa do mundo. O significado é que uma nova moeda virtual chamada Bitcoin movimentaria financeiramente o planeta. A adoção de uma moeda única somente beneficiará os mesmos poderes que estão por trás da implantação, que são as famílias mais poderosas do planeta. Temos visto a crescente popularidade do dinheiro eletrônico. Atualmente existem mais de 800 criptomoedas diferentes. As mais populares são o Bitcoin, o Ethereum, o Ripple,
Esse é o futuro da economia mundial, uma moeda eletrônica que ultrapassa a fronteira, a qualquer impedimento físico, e o Fênix da elite vai por esse caminho. Pode ser que uma dessas moedas seja o Fênix disfarçado, ou quem sabe o Bitcoin hoje seja apenas um experimento para ver como o público do mundo responde diante desse novo modelo. A China foi quem criou o papel moeda. Mais uma vez ela parte na frente, criando agora a moeda virtual. Lá praticamente todos os pagamentos são feitos por um aplicativo chamado WeChat. A China atualmente tem parceria com o Banco Central Americano para que em conjunto façam circular uma nova moeda que se chama CDR. É uma moeda digital que será mundial. Em breve, todos os países do mundo irão usar uma criptomoeda inventada pelo sistema chamado blockchain. Inicialmente, este sistema funcionará através de um aplicativo inserido no celular, através do app, que farão as aplicações das transações financeiras. O celular, quando surgiu, só ligava e recebia a chamada. Depois, como um tsunami, ele incluiu as nossas máquinas de datilografia, as nossas agendas, máquinas de calcular, máquinas fotográficas, relógios, blocos de notas, calendários e a tela da televisão e, por último, os cartões de crédito. Aqui na China você não precisa de dinheiro. Na verdade é bem simples. O que é muito forte atualmente aqui são os aplicativos de pagamento eletrônico. Então os aplicativos mais populares que tem aqui são o número 1, WeChat, que você já deve ter ouvido falar. Não é somente de pagamento, na verdade a função primária do WeChat é como se fosse um WhatsApp, mas você faz pagamentos, compras, tudo dentro dele. E o segundo que eu utilizo é o Difubao ou o Alipay, que talvez alguns de vocês aí também já usaram para comprar coisas aí pelo AliExpress, né? Então é muito simples, é muito conveniente. Você basicamente chega na localidade e você olha na porta deles ou dentro, tem um adesivinho de quais os pagamentos eletrônicos eles aceitam. É muito prático, você mostra o celular ali para a pessoa, ela bipou, tá pago. E imediatamente sai da tua conta, sabe? É muito rápido. É da mesma forma como sai rápido, se der algum problema e você tiver que pedir, no caso, o reembolso, também vem imediatamente, vem na hora, então é muito prático. Então, ó, já pedi o meu copinho de chá aqui, chazinho de morango, muito rápido, as coisas acontecem de forma assim, quase que instantânea. Você usa a carteira aqui na China se você quer. E é claro, você vai comprar algo na rua, com um vendedorzinho vendendo coisa no chão ali, a maioria deles não tem essas opções, então você acaba tendo que pagar com dinheiro. Mas tem também alguns que vendem com essas opções, então o vendedor de rua, ele mostra o celular dele, você escaneia o código dele e você paga para ele o tanto que você está devendo. Esses dois, o Difubao e o Weixin Jifu, que é o WeChat e o Alipay, eles são aceitos praticamente em todos os lugares. É muito forte, é muito raro ter algum lugar que não aceita. Inclusive esses dias a gente estava do ladinho de casa e tinha um velhinho vendendo batata assada, assim, um carrinho pequenininho na rua. É um ambulante, mas ele tinha os códigozinhos dele lá na frente do Difubao e do Weixin. Então é muito comum em todo lugar. Você vai, você paga assim. Eu acabei de tomar meu suco ali e paguei dessa forma, de forma muito prática e muito rápida. Ouça o que diz a vice-presidente de marketing da Visa, Marta Krauszik, sobre a pulseira colocada no pulso que faz a transição financeira da moeda virtual, que sem dúvida será o passo introdutório para a implantação do chip na mão. Hoje a gente vai falar de um futuro que acaba de chegar aqui na Band News. Estou aqui com a Marta, vice-presidente de marketing da Visa. Oi, Marta. Muito bem-vinda. Obrigada. Marta, tira uma dúvida nossa. A Visa é muito mais do que uma emissora de cartão de crédito, assim? É uma companhia global de tecnologia de pagamentos. Ela conecta consumidores, comércios, governos, instituições financeiras em mais de 200 países, através de um
Network, a rede mais avançada de processamento. Sei. A Visa consegue processar 65 mil transações por segundo. Jura? E isso faz dela a maior empresa desse segmento. E a marca líder aqui no Brasil e no mundo inteiro. Entendi. E desde então você colocou na minha cabeça assim, uma dúvida que eu fico pensando para sempre. O dinheiro, papel e a moeda vai acabar? Vai ser só transações assim? Como é que a Visa trabalha? É interessante quando a gente estima-se que para o ano 2020 a gente vai ter mais ou menos 50 bilhões de dispositivos conectados pela internet. O que significa isso para o consumidor? Estamos falando de celulares, eletrodomésticos, carros, todos conectados. A Visa prevê que vamos ter nossa forma de pagamento conectada também para facilitar a vida dos consumidores, para conseguir para eles fazer de forma mais rápida, mas também mais segura. Então, a gente vai sair do modelo só de plástico, de cartão e reemplaçar dinheiro com outros tipos de métodos de pagamento. Entendi. Mas, quer dizer, vai aumentar as possibilidades de pagamento, né? Que vai sumir o que já existe, né? Sim. Vai apenas aumentar. E vai depender do estilo de vida de cada consumidor. A ideia é integrar com dispositivos para que ele escolha, tenha uma diversidade de opções de pagamento e ele escolha como que ele prefere pagar em diferentes ocasiões da vida. Bom, e a grande novidade que a gente está trabalhando, eu acho que a Visa é pioneira nesse segmento, é a pulseira, que inclusive você está vestindo, né? Sim. Me Aqui conta. estou. Ela é linda demais. Eu né? adorei esse azul, gente. Está de moda os colores azuis. Assim, Tá também é mesmo. lindo. A pulseira, a verdade, que é o wearable. Não? A gente chama wearable. O wearable tem várias formas, a pulseira é uma delas. Ela é seu cartão. Você sai de casa, não precisa levar o cartão físico, não precisa levar carteira, vai fazer deporte, vai para a praia, vai curtir a balada e paga diretamente com a pulseira. Você faz como? Vamos lá. Você, bem compra fácil. alguma coisa de mim. Você primeiro coloca aqui, né? Tá. Vamos fazer uma compra aqui. Vamos comprar alguma coisa boa para nós. Compra, uma coisa cara. É. A gente faz uma compra aqui no comércio, certo? Você aproxima a pulseira e já foi. Foi mesmo, de verdade. Você fez a compra, Marta. Já fez a compra. E você vai embora, é bem rápido. Bom, o papelzinho ainda sai, né, Marta? Mas a pessoa pode receber por telefone, né? Pode por e-mail. A pulseira tem outra coisa que é muito legal ali. Ela tem um aplicativo que você consegue consultar saldo, colocar mais dinheiro na pulseira, porque ela não tem limite. Entendi. Você pode colocar o valor que você quiser, por o tempo que você quiser, e consultar saldo. Você consegue também consultar, bloquear a pulseira se foi roubada, em caso seja. Todos os métodos de segurança que você tem atualmente com qualquer cartão Visa, você tem aqui com a pulseira Visa. Entendi. Ele é uma parceria que a gente está fazendo com o Bradesco para lançar durante os Jogos Olímpicos. E comemorando 30 anos de patrocínio global de Visa. Para as Olimpíadas? Para as Olimpíadas. Olha. É uma coisa que é importante comentar que ela utiliza tecnologia por aproximação. Você vê que não precisa fazer nada com o terminal. A gente tem já prontos aqui no Brasil mais de 1 milhão de terminais prontas para aceitação de pago por aproximação. Entendi. São os mesmos terminais do cartão. Sim, e vamos ter 4.000 durante os Jogos Olímpicos. Dentro dos estádios, tudo. Dentro das instalações olímpicas. Das instalações olímpicas. A queda do dólar está com um fio e todo o sistema financeiro mundial vai ruir. E com isso a nova moeda nascerá das cinzas. Foi isso que a revista The Economist deixou claro em 1988. Ela surgirá no caos global. A prova disso seria a declaração do superbilionário George Soros, feita na BBC, para 25 milhões de europeus ao vivo, que havia um plano para desvalorização do dólar e depois fundir todas as moedas em uma única moeda mundial. Com isso, haverá a destruição da classe média, dando origem assim às duas classes, uma elite superior e uma classe inferior, populosa, no caso, a classe dos trabalhadores. Disse ele: o mundo só precisa da crise certa para que as nações se rendam diante da nova ordem mundial.
Janet Yellen, ex-presidente do Federal Reserve, disse o seguinte: nós podemos nos encontrar em uma espiral devastadora. No mundo inteiro, os países estão se reunindo com o objetivo único: abandonar o dólar americano. Após a crise da Ucrânia, o fim do dólar americano está cada vez mais perto. Países como a Rússia e China encabeçam forte movimento para derrubar o dólar. A Gazprom, maior empresa russa, 10ª maior do mundo, é a maior exportadora mundial de gás natural. Controlada pelo Estado, tem ações no mercado e acaba de lançar títulos na moeda chinesa yuan. Rússia e China assinaram um acordo para a venda de gás. 40 bancos centrais começaram a apostar no futuro. A moeda de reserva será, eles querem, o yuan. A Rússia tem se aliado a parceiros importantes, articulando assim um momento fatal. Existe apenas 250 bilhões de dólares circulando. Você vai no caixa eletrônico, tenta sacar mais dinheiro, mas não há mais dinheiro lá. Suponha que você tenha uma linha de crédito de 10 mil dólares no seu cartão e o seu sistema de crédito não funciona. Você então poderá estar quebrado. Então começa um caos. Dólares tornou-se super escasso. Os preços sobem rapidamente. Os bancos vão falir. De fato, será uma questão de apenas 3 horas. O país inteiro entre a agonia. Algum tempo atrás, as histórias sobre o colapso do dólar americano, para muitos era apenas uma coisa da teoria da conspiração. Hoje, porém, a história é outra. As nações, estados das principais economias mundiais estão se unindo na direção de um mundo pós-dólar americano. Com certeza, já não é uma questão de si, mas de quando. O pavio está aceso, falta só a explosão. Os Estados Unidos devem tanto que a mente humana não tem meios para compreender a real extensão desse endividamento. O capital exposto ao risco de ser queimado virará fumaça, e na ordem de trilhões de dólares, o mundo em breve entrará numa era sombria que será conhecida como o grande colapso. A Rússia tem se aliado a parceiros importantes, articulando assim um movimento fatal para destruir o dólar, fazendo despencar a economia global. É isso que os analistas estão dizendo, estão falando, analisando a situação, e ela é aterradora. Não, ninguém pode dizer exatamente quando essa nova crise irá acontecer, nem eu, nem ninguém. O ponto é simplesmente que o que está acontecendo nesse instante certamente não é normal e é garantido que termine em desastre. As pessoas irão perder muito dinheiro e elas não vão entender como isso aconteceu, mas ficarão nervosas, irão reagir e a esta raiva por caminho muitos imprevisíveis. Então você acredita que o mercado em que nós estamos vivendo esses anos recentes apenas são fumaça criada pelo Fed? Sim. O que está inflando o capital e mercados mundiais hoje é o comportamento intencional tolo dos nossos líderes e presidentes dos bancos centrais. E quando essas pessoas cometem erros, elas são grandes erros que a sociedade civil e mercados privados podem consertar. Como eu disse, a América não é imune às leis de economia básica. E nós não somos o primeiro país que está tentando imprimir massivas quantidades de dinheiro como uma forma de ir limpando uma confusão financeira. Nos últimos 100 anos, o tipo de crise de débito que nós estamos enfrentando aqui na América apareceu na Alemanha, Rússia, Áustria, Brasil, Argentina, Chile, Polônia, Japão, China, Grécia, Ucrânia, Itália.
Islândia, Portugal e Espanha. Em cada um desses casos, ao longo da história humana, imprimir mais dinheiro nunca resolveu o problema, nunca. Isso sempre traz severas consequências para os cidadãos comuns que se encontrarão desesperados. Mas sobre os passos positivos que nós temos visto na economia nos anos recentes, não há uma chance que muitas dessas preocupações não sejam apenas uma aparência das coisas? Eu não acho que seja um passo positivo quando 52% dos trabalhadores americanos ganhem menos de $30 mil por ano, segundo uma medição recente. Você acha? Eu definitivamente não penso que um passo positivo quando cada hora do dia o governo americano gasta em torno de $200 milhões que não tem. É preciso esse tipo de administração fiscal, que foi a causa da minha ligação com o Partido Republicano em 1987 e concorrer à presidência no ano seguinte. Ok, deixa eu te perguntar isso. O que vai definir essa coisa toda? Onde está o ponto de virada? O ponto de virada será quando as pessoas perderem a confiança do dólar americano. E quando isso acontecer, os juros irão aumentar dramaticamente. E eu acredito que isso irá acontecer. Pense sobre isso, a cada 2 meses o governo americano empresta mais dinheiro do que os lucros anuais combinados de 100 maiores empresas de capital aberto na América. Isso soa sustentável para você? Não. Mas esse ponto, isso é completamente normal na América. O mundo já sabe que nós temos essa dívida imensa. Não, como isso pode ser novo? A América não pode ser devedora para sempre. Não pode ser normal que nós devamos mais dívida pública do que qualquer país na história do mundo. Não pode ser normal que tenhamos mais dívida do que qualquer país da União Europeia combinados. Nós estamos ouvindo isso tudo há muitos anos, mas o que é novo sobre tudo isso é que o custo para manter toda essa dívida está para disparar. Há um problema muito mais profundo. Muitos especialistas financeiros apontam apenas os sintomas e não a ameaça real. Estamos na iminência de uma mudança massiva nos parâmetros do sistema monetário. Todos os especialistas sabem disso, mas o noticiário prossegue como se nada estivesse já acontecendo. Em torno de 1% dos cidadãos norte-americanos é que sabe com clareza a real situação. A minoria que sabe tem feito provisões de bens tangíveis e internacionalizados, isso, os metais preciosos, fora do sistema financeiro, como ouro. Eles estão cientes de que haverá hiperinflação, caos social, guerra civil, lei marcial, dentre outras articulações promovidas pelo povo em desespero. Eles sabem, estão batendo em retirada, estão indo para lugares longe do olho do furacão. Muitos são que podem estar fazendo isso. Os Estados Unidos não produzem, a não ser o dólar americano, que é emitido pelo Federal Reserve. Note que o empresta ao governo dos Estados Unidos e que na realidade é um banco privado, propriedade de um poderosíssimo grupo de banqueiros internacionais que manejam conforme os seus interesses. O governo dos Estados Unidos já gastou mais de 4,5 trilhões para conter essa ameaça. Mais do que foi gasto na Segunda Guerra Mundial. Foi uma tentativa desesperadora, pois os analistas financeiros acham que os Estados Unidos não terão como sair desse colapso. Existe apenas $1,5 trilhão de dinheiro físico em todo o mundo. Não estão certos o quanto desse dinheiro está nos Estados Unidos da América. Existe estimativa de que 50% a 75% desse dinheiro está nas contas bancárias do exterior, em posse de governos estrangeiros, e muito dinheiro que resta no país é chamado de dinheiro morto, que é o dinheiro guardado nos colchões ou depositados nos cofres de segurança. De fato, a quantidade de dólar americano acumulado dessa forma é a quantidade chamada de dinheiro morto, cujo valor está baixando. Ao todo deve haver aproximadamente $250 bilhões
em circulação nos Estados Unidos da América. Assim dizem os analistas financeiros. Imagine o que acontece se os credores quiserem tirar ou quiserem ter em mãos os seus 50 trilhões de crédito. Existe apenas 250 bilhões de dólares circulando. Você vai ao caixa, eu estou aqui, o analista apresenta um quadro, uma situação comprometedora. Então, se existe apenas 250 bilhões de dólares circulando, você vai ao caixa eletrônico, tenta sacar mais dinheiro, mas não há mais dinheiro lá. Suponha que você tenha uma linha de crédito de 10 mil dólares, seu cartão, sim, no seu cartão. Se o sistema não funciona, então você está quebrado. Dólares tornou-se super escasso. Os preços sobem rapidamente, os bancos vão falir. De fato, será uma questão de apenas 3 horas para o nosso país inteiro entrar em colapso. A última vez que o nosso sistema financeiro esteve à beira do colapso, foi exatamente isso o que aconteceu, o que quase aconteceu. O analista diz isso. Quando ele ouviu algo muito interessante, um comunicado, um senador dos Estados Unidos, ele dizia: hoje eu quero que você vá no caixa eletrônico e quero que você saque todo o dinheiro que conseguir. Essa foi uma citação do senador público de Carolina do Norte, presidente do Comitê de Inteligências da PINCO, o maior fundo de investimento do mundo. Estava dizendo o mesmo para sua esposa. E ele disse: vá a um caixa eletrônico. Não tenho certeza se os bancos abrirão amanhã. Ela disse para mim: você deve estar brincando. Eu disse: não. Sei que isso pode soar extremo, mas o que você não pode saber é que naquele momento os Estados Unidos estavam apenas horas distante de um choque total no sistema. Esse foi o diálogo do senador Richard Burr com a sua esposa. Bem, às 11 da manhã o Federal Reserve percebeu que centenas de bilhões começaram a desaparecer da economia americana. Uma perda maciça de confiança no sistema induziu grandes investidores a tirarem seu dinheiro fora enquanto eles ainda podiam. Como resposta, o governo começou a injetar bilhões para tornar líquido o sistema e assistiu impotente como aquele dinheiro sumiu sem deixar rastros. Até mesmo o ex-presidente da Fed, Alan Greenspan, está soando o alarme. Ele disse: a não ser que nós viemos a enfrentar esse problema, temo que teremos um tipo de crise política. Nós vimos países serem atingidos por choque diversas vezes. 38 eventos muito similares ao que eu estou descrevendo. Mas francamente, você não precisa de um estudo para provar isso. As violências que afetou Baltimore em abril, até a completa disfunção de nosso Congresso, até a queda da massiva das taxas de casamento para a crescente oposição violenta aos valores tradicionais americanos. Não estou bem certo que os Estados Unidos da América, da forma que eu conheço, poderá resistir. A escassez de comida, o fechamento dos bancos, títulos e contas de aposentadoria e benefícios perdendo o seu valor, isso é o que aconteceria, pois não há dinheiro suficiente para sustentar o padrão de vida ao que estamos acostumados.
Perceba que se você ajuntar cada dólar do país, você teria menos dinheiro do que o PIB da Finlândia e não muito do que o PIB da Grécia. A nossa economia funciona com crédito e não dinheiro. Uma crise de crédito que certamente está chegando. Crédito é a primeira coisa a desaparecer. A segunda coisa que desaparece é o dinheiro. Então você tem problemas reais. Já vi casos de choques econômicos como esse que ocorreu no último ano, em que as pessoas são restringidas de suas contas bancárias por meses, de uma vez que os preços oscilam fora do controle, e que greves paralisam e fecham estradas, e que hospitais não conseguem mais remédios, e que governos se tornam cada vez violentos e desesperados. Se isso vai ocorrer hoje, amanhã, ou daqui a um mês, eu não sei, ninguém sabe. Mas eu sei que nenhum país na história conseguiu manter o trajeto que os Estados Unidos da América está seguindo agora. Eu sei que ninguém fica imune pela criação de riquezas falsas. Os especialistas financeiros aconselham os americanos a se reabastecerem para o caos, estocando alimentos, armas e metais preciosos. Este é o sinal de como estamos tão perto do colapso total dos Estados Unidos e do resto do mundo. Repito o que disse a revista The Economist de 1988. Você está preparado para a maior crise no mercado de ações da história que está chegando? Essa é a situação nos Estados Unidos da América. O povo está morando nas ruas. As ruas estão superlotadas de mendigos, pessoas morando em barracas e cozinhando ao ar. A situação cada vez pior. Agora vamos para o Brasil. Sabe, o relógio da dívida pública já tem data para explodir aqui no Brasil. Acredita-se, conforme os analistas da economia, de que de 2018 a 2019 a dívida pública explode. Porque o Brasil vai acompanhar a mesma situação dos Estados Unidos, uma derrocada do dólar. Nós sabemos que todas as economias do mundo vão ser atingidas. É como um efeito dominó. Ninguém ficará livre dessa explosão, desse desastre financeiro que vai acontecer no mundo todo. Aqui no Brasil, o financista e ex-banqueiro Luiz César Fernandes garante que em curto período de tempo a dívida interna pública atingirá 100% do PIB. Isso quer dizer que toda a riqueza produzida no país será sugada pelo governo federal para pagar contas que foram feitas de maneira irresponsável. A situação será insustentável e o país entrará em total ingovernabilidade. O sistema entrará em falência e atingirá não só os grandes bancos, como também, por consequência, as pessoas físicas, declarou Fernandes. Jornal do Brasil diz: previsão alarmante de ex-banqueiro para o Brasil, repercute entre economistas. Ele deixa claro que as grandes corporações da rede de bancos não terão outra saída senão impedir seus clientes sacarem suas poupanças, seja à vista ou a prazo. O caos levará ao calote da dívida interna brasileira, com consequente confisco de aplicações financeiras. Explica. Temer e a sua equipe econômica aprofundaram a depressão econômica e o rombo fiscal. Poderá ultrapassar a casa dos 800 bilhões de reais.
Isso quer dizer que até o ano 2019, a dívida pública do Brasil vai alcançar os 100% do produto interno bruto, o PIB, desencadeando a quebra do sistema financeiro nacional. Onde eu for, nossa dívida interna implicará na falência do sistema, atingindo de grandes bancos a pessoas físicas, passando pelo family office e afins. Para evitar uma corrida bancária, as grandes instituições bancárias terão obrigatoriamente de que impedir os seus clientes de efetuarem os saques de suas poupanças à vista ou a prazo. Caso contrário, teremos uma situação ainda mais grave do que a vivida pela Venezuela. Essa é a situação que o mundo não pode deixar de vivenciar. Não vai ser fácil. Vai ser uma situação como nunca houve. O relógio do juízo final para a quebra do mercado financeiro mundial atinge 1 minuto para a hora mais escura do mundo. Quando pessoas ligadas ao sistema financeiro começam a perceber e sinalizar que um grande colapso se aproxima, é sinal de que isso não deverá tardar, pois é evidência de que a dura e amarga realidade está começando a tomar conta da doce e suave fantasia imprimida na mente e coração da humanidade. Os sinais levantados neste documentário são consistentes e mostram parte dos problemas econômicos mundiais. Estamos no limiar do último colapso e que será definitivo. Os bancos centrais estão insolventes, portanto é um sinal de caos inconteste. Não se engane, muito breve a situação vai ser aterradora. Não adianta você ter aposentadoria, não adianta você ter salário, porque você não vai poder tirar o seu dinheiro. A caixa do governo estará vazia. Não vai ter como pagar o seu salário. Empregos praticamente vai cair assustadoramente. Serão poucos os que terão emprego, ainda recebendo salários atrasados. Alimento para comprar, você não vai ter. As prateleiras estarão vazias. Você não tem dinheiro e também não tem alimento. O mundo vai ficar um caos. Cidades grandes, um caos total. Sem alimento, sem comida, sem dinheiro. Se torna um mundo de ninguém, um caos. Os black blocs confrontam com a polícia, com o exército. Ninguém vai garantir a tua segurança. Ninguém vai te proteger. Você estará à mercê da sorte. Em pouco tempo você conseguirá sobreviver. A saída é aquela que o Criador está dando a nós. Nosso Pai não foi para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele disse para lá: vai, pega a tua família, sai, sobe um monte, salva a tua vida. Temos que sair da cidade, buscar os montes, o campo, criar o nosso sistema de sobrevivência, plantando e colhendo. Não existe outra saída. É lá, longe do burburinho das cidades, a situação caótica e desesperadora da cidade, é que poderemos estar seguros. Deus estará nos protegendo, nos guardando, até o momento mais escuro e crucial, quando os esfomeados sairão, os violentos sairão da cidade e irão em busca dos campos atrás daqueles que saíram da cidade, para tentar tomar as coisas.
nesse momento, por conta de outras coisas, decretos, estarão na ordem do dia a perseguir os fiéis. O povo de Deus, então, é o momento de sair do campo, da montanha, e dos lugares onde são visíveis, e entrar nas florestas, nas rochas, no meio das rochas das montanhas, se esconder. Ali, sem levar nada, sem ter nada, Deus promete: a sua água e o seu pão serão certos. É a promessa de Deus. Essa situação está aí, caótica, desesperadora, e ela é irreversível. Ela vai se intensificar. É uma situação, como disse o profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, como nunca houve e nunca há de haver. A Bíblia fala deste mundo, a causa de o mundo ter chegado a esse ponto é o pecado e a revolta contra Deus, é quebrar os seus mandamentos, a sua santa lei, pisar aos pés, calcar aos pés da sua santa lei, os seus mandamentos. E a terra está contaminada pelos seus moradores, e ela geme, como diz o profeta Isaías no capítulo 12. Mas aqui na Bíblia Sagrada também fala, Tiago, o profeta do Senhor, diz o seguinte sobre os ricos, que faz o cenário deste mundo ficar assim. Diz assim, está escrito no capítulo 5 do livro de Tiago, versículo 1 em diante, nós lemos nessa palavra: eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos existiu. É o que está escrito na palavra. Você vai ver agora uma parte desse documentário que mostra por que devemos sair das cidades, por que devemos ir para as montanhas, para os campos. Assista, continue, aprecie cada parte daquilo que nós mostramos em seguida. Graça e paz. O Apocalipse fala de um tempo em que caíram as cidades das nações. É nas grandes cidades onde Deus é mais esquecido e ignorado. E como resultado disto, as cidades têm se tornado viveiros de pecados e crimes. A ordem de Deus é deixar as grandes cidades enquanto ainda dá tempo. Esse é o convite de Deus a todos quantos o temem e obedecem os seus mandamentos. Por causa do crime, da violência, da sua maldade, o homem atacando o homem, as catástrofes aumentando cada vez mais por causa do quebrantamento da lei de Deus. Então, o tempo chegou em que as grandes cidades
seriam castigadas por causa dos seus pecados que chegaram até os ouvidos de Deus. Jeremias viu que as grandes cidades se tornariam cidades fantasma. Esse é o tempo quando Jeremias disse que seria como a mulher concebendo pela primeira vez com grande dor. O tempo que os que ficarem nas cidades serão um alvo fácil. A perseguição da nova ordem mundial irá cercar de perto aqueles que estiverem nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, como o Salvador advertiu sobre o perigo do aprisionamento dos últimos dias, para aqueles que ficarem nas cidades e não fugirem delas. Seu rosto se tornará como rosto flamejante. Isso devido ao grande horror e à grande expectativa das coisas que ainda iriam sobrevir sobre o mundo, especialmente nas grandes cidades. Tanto os juízos e o destino das cidades está predito na Bíblia. O Salvador, em Mateus 24, anunciou que seria o tempo de sair das cidades, quando a abominação da desolação fosse estabelecida. Diz o Senhor: fugi, saí delas, fugi para os montes e escondei-vos. A Bíblia relata que realmente as grandes cidades serão alvo dos grandes acontecimentos finais da história deste mundo. Catástrofes estão aumentando por toda parte, mas por que tudo isso? Que motivo levaria as cidades a serem tão flageladas com os juízos? As drogas, os vícios, a prostituição, o crime, a imoralidade estão por toda parte. Os homens mudam a lei de Deus, adulteram o plano para a família. Estão cada vez corrompendo mais seus corpos. E então chegará o tempo em que será muito tarde. Eis que eles correrão de um lado para o outro. Haverá fome sobre a terra e sede. Não é sede de água e nem fome de alimento, mas sim de ouvir as palavras de Deus e não encontrará. Praga após praga cairá sobre a terra. Não haverá alimento, não haverá transporte, não haverá comércio. Finalmente a economia quebrará de vez. Por isso o povo de Deus precisa hoje sair das cidades. A última grande crise econômica que tem atingido o mundo logo chegará ao Brasil. Estará por toda parte. O povo de Deus precisa se preparar para o que está vindo pela frente. Logo não se poderá comprar nem vender, diz Apocalipse 13:17. Um boicote econômico será inevitável. Haverá o tempo em que o comércio não mais disponibilizará ao povo de Deus condições para se manter, para sobreviver. O poder total do sistema será entregue ao anticristo, e então temos que buscar hoje a agricultura do campo para a sobrevivência. Plantar o nosso alimento, aprender a cultivar, são medidas que vão nos preparar para a grande crise que está chegando e que só aumentará à medida em que alcançamos o tempo da grande tribulação. Alguns podem dizer, mas há muito a ser feito nas grandes cidades. Temos que advertir as pessoas. É verdade, a necessidade de dar advertência nas grandes cidades continua. É o nosso dever advertir, mas não estando nelas. Podemos morar fora delas. Não há necessidade de morar dentro das cidades. Podemos dar a advertência. A mensagem de Deus para o seu povo é: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Os que receberem a marca da besta estarão transgredindo os mandamentos de Deus. Estarão envoltos no sistema religioso, político e econômico. Será que foi por isso que o Senhor Jesus nos orientou a lembrar da mulher de Ló? Sim, lembrai-vos da mulher de Ló. Seu apego à cidade a levou a duvidar da palavra de Deus e olhar para trás.
Mas para o que tiver fé, seu pão lhe será dado, e suas águas serão certas. Abrigados nas rochas das montanhas, o povo de Deus estará seguro com a proteção dos anjos de Deus. À medida que chegamos ao fim, as catástrofes irão aumentando o seu estágio. Sua potência será altamente destrutiva. Milhares de cidades serão destruídas num só dia. Ameaças de tsunamis e outras destruições estão por toda parte. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor cairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 20 e 21. Sai do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Jeremias 51, 45. É hora de sair das cidades. Agora, enquanto dá tempo.